E aí, por último, para fechar, né, a gente falou de Briatore. Olha aí. Nossa queridíssima Benetton. Queridíssima nada, eu odeio essa equipe com toda a minha força. Coitado, mas a origem dela é a Toleman, a lendária Toleman, né? Olha que se exploda. Não gosto nem da marca de roupa, pra ser bem sincero. Não gosto nem da marca. Eu vou te dar de presente, o Fábio, Natal, um agasalho da Benetton. Faça a gente Com a chamada cara do Briatore ainda. Com a cara do My Boss, assim. My Boss. Pega um latão de lixo daquele de esquina, boto ela lá dentro e meto fogo. Tô nem aí. Então, a Benetton, que começou na Fórmula 1 como um Toleman, né? Inclusive responsável pela estreia de Ayrton Senna e responsável pela aposentadoria do Nelson Piquet. A última equipe do Nelson Piquet na Fórmula 1 foi a Benetton. A última vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1 foi a Benetton, né? O último pódio do Moreno foi pela Benetton, do Roberto Moreno. A Benetton que ela se transformou, a Toleman se transformou em Benetton, que é a marca de roupa francesa, né? Benetton. Italiana. Marca de roupa italiana. Italiana. Desculpa aí, Milão. Desculpa aí, Milão. E aí, a Benetton, ela nos anos 90, no início dos anos 90, ela passou por um choque, né? Porque a equipe de meio de grid, ela mantinha aquela mesma configuração da Toleman. Sim. Não, tá no último. E a Benetton, que ela mantinha aquele padrão Toleman, meio de pelotão, e passou por um choque de gestão com os novos investidores. Dentro desses novos investidores estava o nosso amigo Bria. Sim. Briatore que gosta sempre de uma polêmica, de uma burladinha assim, de regra, né? E a equipe já começou com polêmica. Por quê? A Benetton, ela ganhou um aporte de fábrica da Ford. A Ford retornou na Fórmula 1 com um aporte de fábrica na Benetton, né? E as falcatruas começaram aí. Por quê? A Benetton conseguiu barrar motores da mesma geração para a McLaren. A Benetton conseguiu marcar um Zetec Rocan piorado para os outros, né? Eles ficavam com o principal lá. Para a McLaren. E a principal polêmica aí que entra na teoria da conspiração, a Benetton, que também foi responsável pelo primeiro e segundo campeonato do Michael Schumacher, né, que está aí na imagem, mas a Benetton ela sempre foi marcada por polêmicas, que é uma coisa que eu sempre falava nas lives. Eu não ando falando muito isso, porque, pô, fica parecendo redundante, né? Mas eu sempre falei, tem gente que anda além da margem do regulamento, que aí eu boto sempre a Benetton, a Red Bull, e tem gente que lê o regulamento e anda no limite, que aí eu sempre boto o Ross Brown. Né? Sim. Aquele é o cara que faz o carro legal, mas vencedor, de fato. E aí, todo mundo sabe a história, em 1992 e 3, a Williams dominou o esporte, né? A Fórmula 1. Depois de 96 e 7 também dominou. Sim. Mas a Williams dominou. Carros de outros planetas, né? Carros de outros planetas. Um carro de outro planeta totalmente abarrotado de tecnologia. Né? Suspensão ativa, motor, câmbio CVT, controle de tração, né? Uma eletrônica que tipo, você pode
quando você me escuta falando, eu falo assim, pô, mas isso aí, pô, qualquer carro 2006 tem essa porra. Mas a gente tá falando de 92. Sim, 92 ainda era DOS, não tinha sistema operacional, não tinha nada. O cara tinha que programar na unha mesmo. Computador servia só para digitar, a máquina de escrever bombada e gastava energia elétrica. Jogo de computador era aqueles disquete, né? Tipo, 3 disquete para renderizar um joguinho daqueles de pular. Aqueles do Google, né? Do jacarezinho. Jogava aquele primeiro Fórmula Indy lá que tinha Lola Buick Penske ainda. Buick ainda. Você andava de Buick. E em 93, depois desse domínio da Williams, no meio da temporada, a FIA decide, não, a partir do ano que vem não vai ter eletrônica nenhuma nos carros. E a falta dessa eletrônica junta fatores bem dantescos, que eu posso dizer assim, porque a maior afetada foi a própria Williams, que inclusive culminou na morte do Senna. Sim. Coisa que a gente pretende abordar num especialzão que a gente está programando esse ano. No dia 1º de maio. Mas assim, mas essa polêmica, o Fábio, do controle de tração, né, da Benetton, ela começou no seguinte: os carros de 94 eles tinham dificuldade de sair em curva de baixa. Porque não tinha controle de tração, o motor era muito potente, a FIA, né, de forma bem inteligente, né, entre aspas, muitas aspas, reduziu todos os controles eletrônicos, mas não reduziu a potência dos carros que estavam ainda muito alta. Então, a maioria dos carros tinha problema em curva de baixa, que você tem que retomar a aceleração muito rapidamente. O Senna, ele ficou intrigado numa situação que foi a seguinte. Vocês lembram da corrida de Aida lá, né? Aquela pista lá do Japão bizarra. Ele bateu, né? Saiu na primeira curva tal. Não tinha o que fazer, foi albalroado, acho que pelo Alesi na Ferrari, né? E quando ele saiu, ele foi albalroado pelo Hackney, não foi? Pelo Hackney. É verdade, pelo Hackney. Quando ele saiu, ele percebeu nas curvas de baixa que a Benetton do Schumacher e do George Verstappen, o nosso pai do glorioso Max Verstappen, eles davam uma rateadinha. Essa rateadinha de motor, bum, 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 era característica de controle de tração sendo acionado. Por quê? Porque ele prendia um pouco a potência do motor para ele não ter o desenvolvimento pleno, para o carro não sair de traseira. Então o Senna até falou com o piloto que estava do lado, você não está escutando isso aqui? Bum, 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 a Benetton não saindo plenamente de uma curva de baixo. Tem coisa aí, Senna, tem coisa aí. Aí aconteceu tudo que aconteceu em Imola, né? De fato, o Benetton ele era um carro muito mais estável nas curvas de baixa do que qualquer outro carro dessa época. A Ferrari saía monstruosamente traseira. A Williams era um desastre completo. Né? Porque os outros carros nem se fala. Tem um detalhe, né, Jorge? A Ferrari era V12 e a Williams era V10. Exatamente. E a Benetton era V8. V8 e supostamente com controle de tração sendo acionado. O que o Jos Verstappen falou, né, em entrevistas recentes? Tinha o programa, né? Tinha o programa lá para você configurar o controle de tração, mas ele não estava ativado, né? Mas não é o que a gente não é o que a gente acredita, né, no caso. Não só isso, outra falcatrua, e aí essa não era nem teoria de conspiração, foi provado mesmo. A Benetton tirou o filtro de gasolina da bomba de reabastecimento.
para tornar o abastecimento mais rápido. Só que num desses abastecimentos, o Verstappen, pai, quase não tem filho, né? Ele pegou fogo, bicho. George Foreman Grill mesmo, no pito. E aí a FIA achou estranho e foi investigar. O Briatore, que ficou com medo, cagaço de medo de descobrir essas coisas todas, trancou os carros no box e falou assim, pode investigar. E na outra corrida, como milagre, a Williams começou a ganhar a corrida. Tanto é que quem foi campeão de construtores da temporada 94 foi a Williams. Sim. Até o Mansell. Exatamente. E assim, essa teoria da conspiração, que eu acho que é real, essa é real mesmo, foi um mérito do Senna. Foi um mérito do Senna por quê? Porque ele conhecia realmente todos os componentes eletrônicos, a mecânica, os componentes eletrônicos, e realmente de ouvido você consegue perceber quanto que está sendo acionado, principalmente nessa época, porque controle de tração ele atuava no motor nessa época. Hoje não é necessário isso, porque você pode atuar nas barras de transmissão, no diferencial. No próprio diferencial, você não precisa limitar a potência do motor. No diferencial mesmo, ele vai fazer essa entrega progressiva de potência. Nessa época, não. Você regula o diferencial, para quem não sabe, é a anti-rolagem das rodas. Então, você pode... Hoje, os carros de Fórmula 1 tem regulagem de diferencial. Quantos por cento você quer a relação força-potência gira a roda? Pode regular em 50%, 60%, 70%, 80%, 100%. Até se quiser. Vai moer o diferencial, mas você pode fazer, se quiser. E nessa época não. Nessa época o corte era feito no motor. Por isso o Senna percebeu, de fato. E o Senna não era besta, velho. Ele conseguia... Outro detalhe também, Jorge, que é importante ressaltar, é que a McLaren do Senna, que tinha usado esse motor na temporada passada, nerfado, mas tinha usado, tinha toda essa tecnologia. Tinha. Por isso que para ele foi familiar essa seguradinha. Ele fala, pô, isso aí eu conheço muito bem. Eu tive esse motor, eu tive esse sistema. Então, na hora ele pescou isso aí. O que me espanta também um pouco, Fábio, eu não sei se foi desconhecimento dos outros pilotos ou foi inocência deles de não ir para cima forte. Você fala, pô, realmente tem alguma coisa errada aí no carro da B. Primeiro que aquelas saídas de curva de baixo da Benetton não tinha sentido mesmo nessa temporada. Mesmo que o motor fosse um pouco mais fraco dos outros, tal, não tinha sentido ele sair tão bonitinho assim como ele saía, né? Então, não distraciona, né? O carro não distraciona. Todos distracionavam. Sauber lá, terrível. A Ferrari nem se fala, né? O carro era um cavalo doido nessa época aí. Então, não tinha sentido mesmo. E aí, e isso fica muito marcado porque não só nessa temporada de 94, a temporada de 95 teve o lance lá da mula, né? É verdade. Da mula, que pra quem não sabe, a Benetton não queria mais ficar com a Ford, com os motores Ford. E aí o Briatore comprou a Ligier. O Briatore comprou a Ligier, que tinha motor Renault, que era o mesmo motor da Williams. Que era o melhor motor da categoria nessa época. V10 da Williams. E a eletrônica desse motor, como eles não tinham os dados como eles não eram cliente oficial da Renault, eles pegaram um Peugeot.
Aí, mas o que tem a ver Peugeot e Renault? Não, é que o Renault Clio, na época, e o Peugeot 205, 105, 105. 205 GT. É. 205, né? Isso. Eles eram plataforma compartilhada. Sim. E aí, o que acontece? Me aparece 95 a Benetton de motor Renault. Era sempre na jogadinha, né? É. Nossa, o Briatore ele seria o ótimo substituto do Christian Horner hoje na Red Bull, que era jogadinha atrás de jogadinha. Outra coisa também, em 2005, né? 2005 foi um campeonato assim, tudo bem, a Renault ganhou, mas não ganhou com tanta, assim, né? Mais em função do desequilíbrio da McLaren, né? Um carro que não tinha confiabilidade, do que outra coisa. Que o Raikkonen abandonou corridas muitas vezes na liderança, em 2005. Lembra, estourava pneu na reta. Nossa, a McLaren uma desgraça. Nessa época de qualquer coisa acontecia, né? E aí, a Renault também fez, né? Que aí vinha da equipe Benetton, né? Briatore, né? O Pat Simons, né? A turma toda vinha. A turma toda vinha com essa. Eita, aqui. Problemas técnicos. E a Renault vinha com essa turma toda da Benetton ainda em 2005, e eles trouxeram o tal amortecedor de massa. Exatamente, que deixava o carro virava absurdo, né? O carro contornava muito com esse amortecedor de massa. Era sempre uma jogadinha, né? Realmente a Benetton e a Renault posteriormente com o Briatore era isso. Era uma... Os caras... E para mim, em 94 eles estavam usando mesmo. De forma sutil, mas estavam. Eu também acho. E a Benetton, ela realmente passou. E essa, de todas as teorias que a gente falou aqui de conspiração, essa para mim é que realmente sabe? Sim, sim. Essa para mim é que realmente é. Não tenho dúvidas que eles tenham feito esse tipo de coisa. E ficou provado muitas vezes, né? Esse do filtro de combustível, amortecedor de massa, coisa que várias equipes copiaram. Por exemplo, o DAS da Mercedes, o DAS da Mercedes, estava fora do regulamento, a FIA deixou o carro correr, mas no ano seguinte proibiu. Sim. Então... Não, realmente essa aí para mim é uma realidade, não uma teoria mesmo.